Crônicas capítulo 35, a celebração da Páscoa em Jerusalém. O Josias, que foi um grande reformador, não podia fazer diferente. Ele vai realizar uma grande Páscoa e vai ser, na verdade, a última grande cerimônia empreendida por um rei de Judá. Verso 1 diz: Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do mês primeiro, como era o estipulado na lei. E Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora, servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo de Israel. Está dizendo o seguinte: vamos colocar tudo nos seus devidos lugares. Coloca a arca no lugar, aquela mesma que foi estipulado pelo templo de Salomão, filho de Davi. E ele fala, não carrega mais esse peso nos ombros. Isso aqui é um paralelismo. E está falando carregar o peso no ombro, é tipo assim, a arca não está no lugar e nós carregamos o peso. Nós temos as más consequências, digamos assim. E preparai-vos segundo as casas de vossos pais, segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e conforme a prescrição de Salomão, seu filho. Aquela questão de que Davi organizou todo o culto, todo o desenvolvimento, e o culto, não, a liturgia, melhor dizendo. E, no caso, Salomão colocou em prática. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo. E haja para cada um a porção das casas paternas dos levitas, quer dizer, a porção que lhes era devida. E imolai a Páscoa, e santificai-vos. Imolar é sacrificar, holocausto. E santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pelas mãos de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que ali se achavam, e de bois 3.000, isso era da fazenda do rei, quer dizer, da fazenda do rei que pertencia ao rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias e Zacarias e Jeiel, maioral da casa de Deus, quando fala maioral, quer dizer o superintendente, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 reses de gado miúdo e 300 bois. Quando fala reses, é quadrúpedes, animal quadrúpede. 9. E Conanias e Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Rassabias e Jeiel e Josabade, maiorais dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 reses de gado miúdo e 500 bois. Reses, tu já sabe, quadrúpede. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos e os levitas nas suas turmas, conforme o mandato do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram sangue, recebido nas suas mãos, e os levitas esfolavam as reses. Quer dizer, os levitas ajudavam porque era uma quantidade muito grande. Esfolar as reses, quer dizer, repartir a carne dos animais de acordo com o prescrito na lei dos holocaustos. E puseram de parte os holocaustos para os darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito, quer dizer, segundo o rito, segundo o ritual. E as ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeiras e em frigideiras, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Aquela questão da forma da Páscoa, como que era feito o animal, que só o sacerdote sabia preparar esse sacrifício. Depois prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e a gordura. Por isso é que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Aqui preparar, no caso, é a porção chamada porção dos sacerdotes. Verso 15. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandato de Davi, e de Asaf, de Remã e de Jedutum, vidente do rei. Sempre que fala de Asaf,
você lembra de Davi, porque Davi estabeleceu esse sistema dos cantores. E as turmas eram 3, Asaf, Remã e Jedutum. Como também os porteiros a cada porta, não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos os levitas preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias, porque Josias, que era o líder, era o cabeça, o reformador. E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos, durante 7 dias, que vinha logo a seguir. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Olha como é que pegou longe, hein? Nem nenhum dos reis de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas. E todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Vamos entender, porque as Páscoas que você tem, você pode falar, mas como é que agora na decadência é considerada a maior Páscoa? Aí você vai ter que entender como é que andava o negócio. A última Páscoa do Ezequias, você percebe que ela foi grande. Ela foi comparada à Páscoa de Salomão. A Páscoa de Salomão. Mas não foi comparada à Páscoa de Samuel. Então torna-se alguma coisa antagônica. Porque na verdade fala assim, mas peraí, mas a época áurea de Israel não foi o reinado de Davi? Foi. Ele não foi unificador? Foi. E Salomão não foi uma extensão? Foi. Salomão não foi rei de paz? Foi. Mas a questão toda é que no reinado de Davi e Salomão havia um grande problema. As tribos do norte, elas não compactuavam 100% com aquilo que era feito no sul, principalmente pela influência de Efraim e Manassés, que não aceitava o fato do rei ser de Judá e também o templo estar ali, na época de Salomão. Então não havia uma aceitação. Então, por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus e Salomão, o homem pacífico do reino de paz, não teve uma aceitação da coletividade. Confere? Aí você pega Samuel, que é antes de Salomão e Davi, e aí que entra o interessante, antes de Salomão e Davi, ele automaticamente fez uma Páscoa que foi a maior. Você fala, e o Moisés? O Moisés foi antes, então estava no deserto. Então são épocas diferentes. Então você pega o Josias com a sua Páscoa, aqui está dizendo no 19, no ano 18º do reinado de Josias, celebrou essa Páscoa. O Josias conseguiu em pouco tempo fazer aquilo que grandes personagens não fizeram em muito tempo. Você percebe isso? Agora, o grande fator é esse que eu te falo. Na época de Moisés, a Páscoa foi no deserto, então o número era pequeno. Pequeno em relação a você ter uma nação no território de Israel, não é? Agora você pega a época de Samuel. A época de Samuel, o povo estava sendo oprimido, então todos reconheceram aquilo ali, correto? Já na época de Davi, por estar um reino estabilizado, nem todos aceitaram esses governantes a Páscoa deles, por questões políticas. Quando você chega na Páscoa de Ezequias, o povo do norte zombou. Tanto é que muitas das tribos, muitos habitantes das tribos zombaram da Páscoa de Ezequias e não vieram. Mas a dele foi comparada a de Salomão. E já aqui, a de Josias é comparada a de Samuel. Por quê? A de Samuel era quando o povo estava sofrendo pela mão do inimigo, pelo filisteu. E eles estavam saindo de 300 anos de sofrimento na mão dos inimigos. Confere? Então esse aqui é semelhante, porque aqui eles estão com medo da punição que vem de Deus para o povo. Então você veja que há uma aceitação total. Então os tempos estipulam as normas. Agora, para fechar o nosso raciocínio da Páscoa, você tem que lembrar sempre o quê? Sempre a Páscoa, ela marcava um período de quê? De saída e libertação de um determinado sofrimento. A primeira Páscoa, a grande, Moisés fez por quê? Israel tinha saído do Egito, do sofrimento, daquela dura servidão. Quando você pega a Páscoa grande de Samuel, o povo vinha de 300 anos de sofrimento na época dos juízes. Então aquela Páscoa também era uma saída e libertação, confere? Se você pega o reinado de Davi e de Salomão, eles unificaram em Israel. Depois do reinado de Saul, também foi um período que de sofrimento,
por um rei ruim. Quando você pega a Páscoa de Ezequias, lembra? Foi também num período que vinha de uma decadência, porque vinha de reinos ruins, do seu pai Acais e um povo que estava fora. Então, se você pega essa agora também aqui de essa Páscoa, nós estamos falando de Josias, o povo também vem de um período péssimo e tá aí. Então, sempre a Páscoa, quando ela era grande, é porque vinha de um período muito difícil, porque o povo se conscientizava. E sempre a Páscoa vai simbolizar a saída e libertação, seja ela física ou espiritual. Então, Josias, ele fez tudo isso e prosperou. Um baita de um homem de Deus, confere? Mas o cronista fez questão de colocar no finalzinho da história de Josias, do 20 em diante. O problema é que ele faz, um baita homem de Deus, abençoado, vai mostrar como é que você faz uma besteira repentinamente. Josias vai provocar o rei do Egito, que é o Neco, e vai morrer de bobeira. Aí você fala, mas como é que pode isso? Como é que pode? Está escrito aqui, ó, no 20. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, quer dizer, aqui, ó, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Vê se você entende. Aqui o faraó do Egito, Neco, ele não estava fazendo guerra contra Josias. Até porque quando o rei era justo, não vinha inimigo contra. O que acontece? O rei do Egito estava indo batalhar lá em cima em Carquemes. Carquemes é uma cidade ali da Mesopotâmia. Você pode olhar no seu mapa, é uma parte de cima. Então ele estava indo para uma peleja contra Carquemes. Isso acontecia porque esse período era o período da transição da Assíria, que estava saindo para a dominação mundial da Babilônia. Então, quando o negócio está acontecendo lá em cima, quem estava aqui embaixo aproveitava para ganhar um dinheirinho, digamos assim. Então o faraó Neco está atacando Carquemes porque queria tomar aquela cidade. E o que vai acontecer? Quando ele tenta atacar Carquemes, o rei Josias, que não tinha nada a ver com o pato, com o negócio, se mete na história. E aí aquela questão, né? Provérbio diz, aquele que passando se mete na questão alheia é como uma pessoa que toma um cachorro pelas orelhas. Quer dizer, vai ficar todo mordido. E é isso que ele fez, se meteu numa questão alheia. E tem mais, hein? O faraó Neco ainda vai dar conselho para ele, no 21. Então ele lhe mandou mensageiro dizendo, que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje. Quer dizer, eu não estou fazendo guerra com você, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, olha só, e disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo aqui, para que não te destrua. Olha só, isso aqui é para ficar com a cara vermelha, com a bochecha vermelha. O rei do Egito, o faraó, que não tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com Israel, com a lei de Deus, ele falou, Josias, fica no teu lugar, porque Deus mandou eu vencer essa peleja. E tu cuidado para você não te opores a Deus. Pode dormir com um negócio desse? O cara de fora ensinando aqui, no caso, o crente, aqui, o de Deus aqui, que é o Josias. Falou, Josias, não faz isso. Eu vou prosperar, se tu entra no meu caminho, tu está indo contra Deus. Grande ensinamento que nós temos aqui, né? Porém, Josias não virou dele o rosto. Antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco. Olha só o que o cronista coloca, que saíram da boca de Deus. Muito profundo isso. Antes veio pelejar no Vale de Megido. O Vale de Megido é o Vale do Armagedon. É um grande espaço que tem ali naquela região norte, no território de Efraim, dali para baixo. Só com o mapa você localiza. E saiu para a guerra. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Olha só. Então o rei disse a seus servos, tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro, quer dizer, daquela carruagem, e o levaram no segundo carro que tinha, quer dizer, a outra carruagem, e o trouxeram a Jerusalém. Olha só. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Morreu à toa, morreu de bobeira, e ele era muito querido, por isso que eles fizeram todo esse pranto. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, Jeremias o profeta, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, quer dizer, até o dia que foi escrito.
porque as deram por estatuto em Israel. Olha só como o cara era conceituado. A todas aquelas músicas, aquelas lamentações que foram feitas em cima dele, foram dadas por estatuto em Israel, quer dizer, como norma. E eis que estão escritas na coleção de lamentações, que na verdade se perdeu essa enciclopédia. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá, que nós já lemos. Olha como é que termina essa história do Josias. O salmista ele deixou bem claro que um elemento muito positivo para com Deus, basta simplesmente não vigiar, deixar a soberba entrar e você perde tudo aquilo ali e bota a sua vida em risco. Um excelente rei, um dos melhores. Ele está na lista ali depois de Davi, praticamente ele é o primeiro da lista. Praticamente depois daquela lista ele vem sendo o primeiro. Você fala em Salomão. Salomão deu problema, como diz por aí, deu ruim, porque o Salomão colocou aquelas imagens de escultura, foi o contrário. Então quando você fala é aquele que tirava a idolatria. Então se você tira aqui por uma sequência lógica, depois de Davi, você tem Josias, Ezequias e o mais próximo foi Josafá. Então o que acontece? Ele sendo um baita de um rei, por uma falha, e isso aqui chama a atenção, porque o pensamento de Israel era que Deus era Deus só de Israel, e não é não. Veja que esses líderes de fora também eram usados por Deus, e aqui ele mostrou isso. O Josias, sendo um homem de Deus, servo de Deus, se meteu numa questão que era de uma pessoa que não era de Deus e entrou pelo cano. Pausa para a meditação. Mas o grande rei Josias foi reconhecido e registrado como um excelente rei de Judá. Este foi 2º livro de Crônicas, capítulo 35.